Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso 18º episódio do nosso AutoCast, aqui onde o papo é saúde. Nesse episódio nós vamos falar sobre a psicologia e suas diversas áreas de atuação, então está assim, muito interessante essa pauta, né? Não percam. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, eu queria só pedir para vocês curtirem a gente, compartilharem com quem vocês acharem que precisa chegar essa informação precisa ser alcançada e chegar nessas pessoas. Não deixem de compartilhar e curtir. Bom, vamos lá. A estrela do nosso programa de hoje é o Dr. Jorge Roxo. Ele é psicólogo, vou ter que colar aqui, tá, gente? Que o currículo é muito pesado, vai travar aí um pouquinho o celular de vocês. Ele é psicólogo com ampla experiência na área clínica de base psicanalítica e também na área organizacional, com uma carreira executiva voltada para gestão, governança e riscos, no setor financeiro também. Olha aí, tanto de coisa, hein? E ele vai nos trazer hoje uma visão única sobre o papel da psicologia em diferentes áreas de atuação. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar com você aqui hoje, Dr. Jorge Roxo. Agora se apresente para nós, por favor. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Indara. Obrigado pelo convite, acima de tudo. É um prazer. Estou aqui à disposição de vocês, porque for necessário puder esclarecer ou ajudar. Uhum. E me diga, como é que o senhor entrou na psicologia? Como é que o senhor... O senhor não, gente, desculpa, você, me perdoa, é só a força do hábito. Como é que a psicologia te escolheu? Exatamente, talvez tenha sido por aí. Na verdade, as questões da alma humana sempre me provocaram. Uhum. E a psicologia foi uma escolha, né, de que todo adolescente, quando está escolhendo o curso superior que vai fazer, faz. Uhum. Mas eu não incursionei só por aí. Eu fui na psicologia, fiz 2 anos de medicina. Ah, mesmo? Com 29 anos, já formado, inclusive. E gostei muito da psicologia, de entender o que seria aquele construto da psicanálise. O porquê que a psicanálise também estava sempre nos temas de psicologia. Quando você encontra a psicanálise, você se apaixona pela psicanálise, né? Bom, mas falando em termos de trajetória de vida ou de carreira, o que eu posso também colocar para vocês é o seguinte, na medida em que, é uma visão minha essa, inclusive, eu acho que as pessoas não são destinadas ou predestinadas à execução de uma única atividade na vida. Uhum. Principalmente as mães. Especialmente as mães. As várias. Mas eu quero te dizer o seguinte, não é nem nessa questão de ser multifacetada. É na questão de você, às vezes, escolher uma, depois outra, depois outra. A gente está em constante evolução e mudança, né? Aquilo ali que você, às vezes, se habituava a fazer, alguns anos depois você já quer fazer outra coisa, se especializar em outras. Exatamente. E a vida é evolução. Isso. E você, na bagagem, no somatório, você vai levando isso para a sua vida, que é a sua experiência, o seu know-how. E nessa trajetória, eu fiz a psicologia, eu estudei um pouco de medicina, e estudei psicanálise também, mas isso trabalhando numa empresa estatal. Olha só. E aí acabei que em algum momento também trabalhei como psicólogo na área organizacional. Legal. Quando, em determinado momento, resolvi largar esse componente, que seria um componente técnico, que até então você está falando de técnica, né? De estudo, de pesquisa e tudo mais. E passei a desenvolver mais uma dimensão negocial, que é quando você entra para a área executiva, né? Então, trabalhei em banco, trabalhei em fundos de pensão, né? Exerci cargos de direção nesses lugares. E agora, nesse exato momento, eu estou querendo voltar à psicologia. É prática clínica, né? Então, a gente pulou uma parte muito importante aqui, que pode inspirar muitas pessoas. Seu nome você já falou, né? Sua idade, filhos, casado. A sua formação, então, que você completou foi a psicologia, mas tiveram outras. Vamos lá, para a gente só poder passar para esse momento que você está falando sobre retornar ao que você está desejando fazer profissionalmente. Então, eu tenho 66 anos, sou casado, tenho uma filha do primeiro casamento e 2 netas.
Olha. Que legal. E 2 netas. 66 anos. Resumindo, E 66. nesse momento você está decidindo com muita tranquilidade a retornar, a fazer atendimentos, fazer uma mudança profissional. Isso parte de uma premissa. Eu acho que o ser humano ele tem que estar em estado de atividade. O ser humano parado, ele parte para um processo mórbido. Ele passa por um processo de morte até. Né? Uma morte ainda que simbólica, mas ele passa por um processo de morte. Então, nesse sentido, ou por essa premissa ser uma premissa minha, eu acho que trabalhar é uma contingência natural da vida. Vejo isso, por exemplo, no mundo corporativo, isso é uma realidade. Você tem profissionais jovens, sim, jovens executivos, mas você tem jovens adultos, vamos dizer assim, pessoas que estão doando a sua experiência na organização. E isso está sendo muito requisitado. É muito benéfica, né? A chamada diversidade etária. São trocas entre as gerações de experiências que são muito benéficas dentro do mundo corporativo. Igual você acabou de colocar, que chega o jovem ali, às vezes ele tem uma bagagem de conhecimento, mas não tem a vivência. E aí essa troca que acontece no mundo corporativo hoje é muito interessante. E a questão da longevidade que a gente não pode deixar de lado, né? A gente fala isso aqui todo podcast, eu falo isso todo dia, não passa um dia que eu não faço essa frase. A gente vai viver 100 anos, e aí? Você vai viver pelo menos aí mais uns 36, 40 anos. E aí, né? Que as pessoas foram programadas não, 60 anos a vida acabou, me aposentei e acabou tudo ali. E não é bem essa a realidade. E aí? Agora, Isso é interessante que você acaba de dizer. Desculpa, posso complementar? Claro. Essa é uma realidade do mundo. Os sistemas previdenciários estão com dificuldade e até quebrando muitos deles, porque as pessoas estão vivendo mais do que uma métrica atuarial previu. E que bom, né? Mas assim, e aí, né? Não, e aí? Todo mundo a gente tem que ter um planejamento, né? Tem que ter emprego para todo mundo, vamos dizer assim, né? Aqueles que ingressam, né? E aqueles que ainda resistem em sair, vamos colocar assim, né? Então, de alguma forma, isso é uma realidade que, de alguma forma, assusta, mas eu acho que ela se complementa. Até se você considerar a questão das experiências, elas se complementam. Não dá para você mudar uma realidade do dia para a noite e achar que o mundo pode sobreviver bem ou passar bem só com jovens cabeças. Concordo plenamente. Né? O conhecimento é alguma coisa que precisa de um bastão para você passar. A mestria é uma coisa que acontece assim. A mestria é um bastão que você passa. Não, e assim, é bem interessante, porque o jovem, eu vejo assim que ele chega assim, com muito gás, com muito até conteúdo, mas ele não tem a vivência do relacional, né? Do pessoal, com as pessoas, e ele tem muita dificuldade de orquestrar isso daí. Mas, vamos voltar aqui um pouquinho, e eu gostaria que o senhor explicasse, ou não, você, desculpa, perdão, até o final eu vou me lembrar disso, explicasse pra gente a diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, porque isso são temas que geram muita confusão. Os pacientes, às vezes, não sabem para qual se dirigir. Outros profissionais que não são da área também têm dificuldade até para encaminhar. Podia explicar para a gente um pouquinho? Esse tema é muito comum. Tentando resumir, cada uma dessas áreas que você citou, ela tem, vamos dizer assim, objetos diferentes. Você tem a psiquiatria, que é uma especialidade médica. Ela trata mais das psicopatologias. Né? E trata via medicamento, na maioria das vezes. Não quer dizer que um psiquiatra não possa fazer psicoterapia. Se ele tem formação e se sinta preparado, ele pode. E até deve. Normalmente, o psiquiatra, por ter uma formação mais médica e pouco na esfera da psique, ele parte para fazer ou psicologia ou psicanálise. Uma formação complementar. Se ele faz psicanálise como deve ser feito, ele vira psicanalista. Ele só fica com a prerrogativa de, em fazendo, medicar. Prescrever. Só essa prerrogativa que ele fica. Por ele próprio, por decisão própria, muitas das vezes. E às vezes nem prescreve, porque só faz psicanálise. O objeto de estudo já da psicologia é o comportamento humano.
seus desdobramentos mentais. Uhum. E o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, estrutura descoberta por Freud. O inconsciente. Dele- Pai da psicanálise, né? Exatamente, Dr. Freud, pai da psicanálise. Então, ele descobriu essa estrutura e outros aspectos derivados dela, mas é com base nela que você faz um entendimento mais básico de todas as doenças, de todos os comportamentos humanos. Estamos falando de neurose, de psicose. Então, como você pode ver, o Freud era um médico neurologista, Uhum. pesquisador por essência, que fez uma autoanálise, vamos dizer assim, impecável. Ele fez um processo de autoanálise muito rigoroso, inclusive análise dos próprios filhos. Ele trabalhava com os elementos que ele tinha ao seu dispor. E daí na averiguação e nos problemas que ele tinha com os clientes, nos dilemas que ele chegava em cada doença, porque as sociedades médicas da época eram vamos dizer assim, complicadas para aceitar o novo, né? Tudo que era novo não era muito bem visto. Ele foi muito rechaçado na teoria dele. Mas depois houve uma compreensão disso. Ele teve dissidentes, teve adeptos, mas na evolução da psicanálise, eu acho que hoje ela está aí. Ela sobreviveu. E serve de pano de fundo para todas as psicoterapias que você possa imaginar. Sem uma visão psicanalítica do psicólogo, do psiquiatra, aquilo que ele faz, seja psicanálise, né, seja propriamente dita, ou uma psicoterapia, sem esse embasamento, fica muito difícil ele avançar de um ponto de vista positivo. E por exemplo, quais são as principais condições para eu saber, assim, olha, eu melhor encaminhar para o psicólogo, eu melhor encaminhar para a psicanálise? Tem alguma diferença básica, assim, ó, nesse caso aqui? A gente estava aqui antes da gente começar, eu estava conversando sobre uma paciente minha, né, que ela tem um medo, né, sobrenatural de engravidar, e isso tem atrapalhado ela nos relacionamentos dela. Ela não tem nenhum histórico de abuso, não tem nenhum histórico de nada, então é algo que eu fico escutando você falar, fico pensando que é uma coisa mais inconsciente. Por exemplo, é um caso de encaminhar para psicanálise? Ou não? Terapia, medicamento? Ou todos? Que todos seria mais indicado, né? Todos ao mesmo tempo. Porque assim, eu sei que é muito, muito simples, simples não, muito... eu tô passando o caso aqui bem geralzão, né, com pouco detalhe. Mas eu fico pensando assim, eu falei, gente, mas da onde que veio esse medo? A gente estava até conversando, ela falou assim, olha, eu não sei, é inconsciente, é um medo que ninguém passou para mim, eu não tenho, aparentemente não tem caso na família, que tenha nada. Que falei, coisa, né? Eu falei assim, talvez escutando isso aqui, eu falei, vou encaminhá-la para psicanálise. Tá. Não, então, podemos falar um pouquinho sobre isso. Os medos, em regra geral, são inconscientes, são irracionais, né? Eles se materializam por alguma forma que você não descobre o que, mas é medo de barata, é medo de rato, é medo de fobia, bicho, né? é medo de situações, né? É medo de escuro, é medo disso, medo daquilo. É uma fobia que surge concretizando algo que muitas vezes, dentro da dinâmica do inconsciente, foi recalcado. Quando você estuda toda a teoria do inconsciente, você vê que uma instância é instintual, que é parecida com a do animal, uma instância que Freud chamou de pulsão, a outra é uma instância repressora, que é o elemento social, que é o proibitivo, que são as regras, que são as normas, tudo que as civilizações criaram, e uma instância que lida com isso, que é o ego. A instância que lida com isso, com aquilo que precisa sair, que é instintivo, com aquilo que vem e não deixa aquilo sair, é que conflita. É que conflita ou não. Quando conflita, quando você tem uma instância repressora que reprime algo que precisaria estar saindo, que
tem a ver com o desejo, com a necessidade, com a falta, você pode ter um problema. É quando você tem as neuroses. As neuroses normalmente podem ser tratadas por todos os profissionais aí que nós estamos falando, psicólogo, psiquiatra. Depende muito daquilo que a pessoa, às vezes, está precisando fazer. Quando você, por exemplo, pensa em psicanálise, de uma forma mais clássica, psicanálise, você vai ao psicanalista quando você não tem um foco de problema. Você não tem uma queixa, necessariamente, para tratar em psicanálise. Você vai para conhecer a sua estrutura de funcionamento. Então, todo mundo precisa. Seria? É um apelo que as pessoas não sabem disso. Tá todo mundo aqui convidado a fazer psicanálise. Agora, quando você vai com um foco de problema, pode ser um bom profissional psiquiatra ou psicólogo para tratar uma neurose, né? Porque só o neurótico conflita. Tá, e você tá falando aqui de neurose, tem como você explicar assim para quem tá ouvindo bem didaticamente o que seria uma neurose? Porque assim, eu sou mais antiga, né? O pessoal que tem mais de 40, já, assim, neurose na nossa época, nossa, falando é neurótico, tem uma neurose, parece que é uma coisa assim muito ruim, é louco, completamente, né? Estigmatizado, Então, assim, só para explicar pra gente, o que seria uma neurose? Não, então, e você tem pessoas que fazem isso também de uma forma assim, até displicente. Não, eu tô neurótico hoje. Ainda é muito usada a palavra. É muito usada. E muito pejorativamente, de uma forma que... Então, uma neurose é um processo. Você sabe uma coisa interessante que eu posso até ilustrar aqui? O neurótico, eu tenho uma alegoria que é muito interessante. O neurótico constrói castelo nas nuvens. O que ele é com isso? Um sonhador. Sonhador é aquele que constrói o castelo nas nuvens. E o psicótico é o que mora neles. É uma diferença bem interessante para você entender qual seria o neurótico conflita, o psicótico não conflita. Ele tem certeza já. Não é bem certeza. Mas diante de um problema, ele tem um mecanismo que faz ele colocar fora da relação significante-significado, que é uma estrutura montada por Lacan. Lacan é um psicanalista que propôs uma releitura de Freud, né? Ele tem um mecanismo que é a forclusão, que ele pega esse significante e tira fora dos elementos dele de vida. Então ele não conflita com aquilo. Ele alucina, ele tem visões, ele tem manias, mas ele não conflita. Aquela é a nova realidade dele, como se fosse. É a maneira dele lidar com a realidade. Exatamente. É a maneira dele lidar. O neurótico, que somos, em princípio, isso de uma maneira geral, todos nós conflitamos. Nós temos problemas, resolvemos, convivemos com eles. E o psicótico não. Se eu tivesse que fazer uma diferença básica, eu não sei se eu ilustrei bem, mas seria mais ou menos isso. Na maioria das visões, né, você tem uma visão, por exemplo, psiquiátrica, que de alguma forma medica processos mais importantes para poder apaziguar, amenizar aquele estado do indivíduo, mas se você só faz isso, ele não vai sair do lugar. Sozinho ele não sai do lugar. Está sendo tratado de fato, né? A causa do problema, né? A origem do problema. Essa causa, muitas das vezes, ainda é obscuro o entendimento sobre isso. Mas você tem, vamos dizer assim, correntes que entendem que um psicótico não tem essa questão hereditária. Não é um parente passando para outro. É uma questão que tem a ver com um componente civilizatório até. O sujeito que onde eclode um processo psicótico, ele é um elo fraco em algum momento, em uma cadeia, que tem antepassados, que é atávico o negócio. É longe, está para trás.
entendeu? Que não tem a ver com carga genética. Entendi. É uma coisa assim que às vezes foi algo que foi desenvolvido assim, pode ter sido até na gestação, coisas que ele tá, como é que eu vou dizer assim, que nem ele mesmo sabe da onde que veio aquilo ali, né? Aquele comportamento, aquele pensamento, aquele processo operacional dele, da ação e da reação. Pois e aí você tem também entendimentos a esse respeito, no sentido de psicoses que surgem mais cedo e psicoses que acontecem ao longo da vida, acima, por exemplo, até de uma puberdade, e outras que eclodem ali quando o sujeito tem uma idade mais tenra, né? Que é mais raro até, né? Essa mais cedo. É, Você não sei para onde eu chega, acho mas que no não. hospital. Eu acho que não. Também não. Eu acho que não. Eu acho que isso pode acontecer dos dois Pode jeitos. acontecer os dois e aí então você tem esses elementos. Então o tratamento de uma psicose envolve psicoterapia e medicamento em algum momento para você tirar o indivíduo daqueles estados alucinatórios mais degradantes, vamos dizer assim, mas com muito cuidado. Tá, né? Entendi. Eu só estava tentando entender essa questão da neurose ali, porque quando você falou, eu pensei, nossa, eu tenho muito medo de avião, por exemplo. E você falou assim, os medos são irracionais, são a neurose. É uma coisa assim, que não tem explicação, nunca passei um trauma e eu não consigo lidar. Assim, eu não deixo de viajar, mas eu sou. Toda viagem eu vou suando a palma da mão daqui até lá. Então, tudo é vou fazer visão. minhas orações, vou junto dos meus filhos, meu marido. Tudo é a visão que você tem das coisas. E se você fosse pensar bem que eu digo racionalizar. Com números, com fatos, número dados. com fatos, é o meio mais seguro de transporte. De carro é muito mais perigoso. Não teria razão para você sentir medo, né? Mas você tem um medo. Ele aparece. Tudo é uma predisposição que naquele momento surge e que você coloca em favor de uma situação, de um entendimento, de uma visão, né? Questões preconceituosas atuam muito aí. Sim. O comportamento supersticioso do indivíduo, ele atua muito nisso. E ele se sobressai acima de qualquer razão, né, nesse caso. É tudo inconsciente, é tudo mecanismo Isso é um inconsciente. preconceito também. Assim, Por isso é forte. E, doutor Jorge, conta também pra gente aqui, explica um pouco mais, como é que é o psicólogo, como é que é o trabalho do psicólogo no dia a dia, no tratamento do comportamento humano, né? Então, você falou que o objeto de estudo do psicólogo é o comportamento humano. Como é que é como é que é feita essa abordagem? Como é que é o tratamento? Como é que é a atuação do psicólogo nessas intercorrências clínicas? Bom, se você parte do princípio que o psicólogo mexe com o comportamento, trata o comportamento, esses processos mentais, faz o entendimento disso, ele praticamente atua em tudo, onde o ser humano faz relação. E aí você tem um trabalho na área clínica, você tem trabalhos do psicólogo na área esportiva, você tem na área organizacional, né, nas organizações, por exemplo, cada vez mais, o psicólogo é demandado. E tem um motivo, assim, para isso? Tem, pura e simplesmente porque as organizações não são nada sem um CPF. Elas não são CNPJ sem CPF, percebe? Ou seja, são pessoas feitas por pessoas, que fazem organizações. Então, você não tem como destituir dissociar, a pessoa, né, disso. Você tem que considerar que é o indivíduo que dá a cultura, que monta o clima da organização, é ele que faz tudo isso. Então, o psicólogo tem atuação em climas organizacionais, em avaliação, em desempenho, em treinamento. Motivação. Levantar todo mundo. Trabalho de liderança, né? Cada vez mais você hoje requer um psicólogo para sempre fazer também todo mundo hoje, por exemplo, virou coach, né? Então, tem coach para tudo, né? Eu não tenho nada contra, tá, gente? Não. Mas é porque realmente é de ir. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, virou uma profissão onde todo mundo atua e procura orientar as pessoas. Estou te falando isso, não é pejorativamente, não. É só por conta de que coach é um aconselhamento que você dá. Pode ser feito por todo mundo. É uma mentoria, exatamente.
Agora, essa coisa da carreira, mesmo do indivíduo no processo de trabalho, tem a atuação. Um bom psicólogo pode fazer um bom trabalho, tanto em equipes quanto no indivíduo, né? Também até na cúpula da empresa, em determinado momento, se isso for necessário, dependendo do que está ocorrendo, né? Tá. A gente às vezes tem essa impressão assim da questão da cúpula, desses altos executivos que aparentemente eles estão sofrendo mais burnout, Pressão, né? sofrendo mais pressão. Não sei se é a impressão. Todo dia você vê uma notícia saindo de um alto executivo que não está bem, que não está legal. E isso, o psicólogo tem uma atuação ali também de ajudar a conduzir, ajudar a coisa não arrebentar ali, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Eu posso te falar isso porque eu também saí agora de um setor altamente regulamentado. Hoje, os setores estão ficando muito assim. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quando você tem muita regulamentação, muita regra a seguir, você pode estressar as pessoas em algum momento. Tudo sob aquele ângulo que eu te falei. O teu estresse vem conforme o teu olhar é lançado sobre aquilo que está acontecendo. É um fato isso, né? Está acontecendo um incêndio ali fora. Você tem um comportamento, eu tenho outro, você tem outro. Cada um vê de um jeito. Um corre, o outro se joga pela janela, o outro, enfim, joga um copo d'água. Cada um vai ter uma reação. Nas empresas, o comportamento tem que ser visto de uma maneira básica para depois você entender o que é uma especificidade, o que é uma nuance. Vai para o contexto da empresa e você vai ver que eles de fato estão sendo exigidos. E você não é exigido só do ponto de vista legal, você é exigido do ponto de vista da gestão também. Você tem que ter hoje um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico tem metas, tem objetivos, tem ações. E se o sujeito não está ali alinhado àquilo que acontece, ele como diretor, as equipes como analistas, assistentes, seja lá quem for, que estiver encarregado de fazer tudo aquilo, a pressão chega até o ponto da linha. Então não tem como você fugir se você não entender aquilo que você está, vamos dizer assim, fazendo e observando. E o psicólogo pode ajudar muito nesses aspectos organizacionais. Então, atuando desde a alta gestão até todo o CPF, como você falou. Então, assim, todas as pessoas envolvidas. Então, existe algum trabalho? Como funciona, assim? Então, é um trabalho observacional? Ou então já desenvolve um planejamento de não sei se é treinamento a palavra, mas de acompanhamento das pessoas? Trabalha em equipe com outras pessoas, outras profissões? Como é que, assim, um básico, eu sei que cada empresa se estrutura de um jeito, né? Mas um básico, assim, um geral, como é que seria isso na prática? Então, assim, tentando também ver se eu entendi, você tem já estruturas em RH que se encarregam disso. Quando você tem treinamento, seleção, hoje, por exemplo, você faz banco de talentos em empresas. Você faz recrutamentos e seleções muito focadas. E você tenta colocar ali as pessoas que mais estão identificadas com um perfil. O que é esse perfil? Perfil deveria ser, nem sempre mas deveria ser perfis profissiográficos ligados à profissão. Então, quando eu estou recrutando alguém, selecionando alguém, eu tenho que ver se aquele sujeito serve para aquele cargo desenhado e descrito conforme eu fiz, conforme a empresa precisa. E não estou comparando ele com nenhum outro. Eu comparo ele a um perfil. Mas para eu fazer uma seleção de nível que dê um bom resultado, eu preciso que essa seleção, os selecionadores estejam muito bem preparados e possam enxergar o que a empresa quer com aquele perfil, que aí sim ele vai ver o encaixe daquele indivíduo àquele perfil. Esse é um primeiro passo de um trabalho bem feito. O segundo passo é uma avaliação. A avaliação é uma coisa constante, avaliação de desempenho, para ver se essa pessoa está enquadrada naquele perfil,
desenvolve os potenciais ligados àquele perfil. Uhum. Isso tudo o psicólogo clínico está envolvido nessas etapas. O psicólogo organizacional. Ele pode ter formação clínica. Uhum. A minha formação clínica me ajudou bastante nas leituras, por exemplo, que eu precisei fazer em processos seletivos. Porque nós montamos um processo seletivo naquela época muito complexo, interessantíssimo. Processo seletivo esse que envolvia não só psicólogos, como também demandantes das áreas. Por exemplo, seleção de médicos. Eu já fiz muita seleção de médico, de engenheiro, zootecnista, né? Gerentes de banco. O médico ia lá e dizia o que ele queria daquele médico naquela função. E a gente preparava um processo seletivo. Processo seletivo que envolvia, aí são questões técnicas, mas envolvia entrevista, que é o básico, envolvia dramatizações, que você simula situações. Já participei de alguns, assim. Já? Os grandes hospitais, eu não sei agora, né? Uhum. Eu tenho 20 anos de formada, então era assim, na minha época, e a gente fazia. Esse é o melhor processo. Dramatização, e era um grupo grande, você não entendia nada ali, se você estava indo bem ou mal. Isso. Você ia agindo, no final só fala, fulano, fica. Isso. E o resto todo mundo saía. Aí tem várias maneiras de se fazer. Essa é uma. Você tem as dinâmicas de grupo, que você envolve também, e você está observando com tudo isso, ou forçando numa situação que ele apresente as características, especialmente as comportamentais, ligadas ao exercício da função. Essa é uma grande ajuda que o psicólogo pode dar, né? E é um match ideal, né? Porque assim, nem a pessoa sofre e nem a organização sofre. Se você consegue dar esse match. Porque colocar uma pessoa no lugar errado, no lugar que não cabe ela, numa função que não tem nada a ver, é um sofrimento terrível. Ela não vai produzir, não vai sair nada dali. E a instituição também vai perder, porque né? E aí, só, né, que a gente já está indo para os nossos minutos finais, mas só para fazer assim um resuminho aqui, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a diferença das 3 áreas de atuação, né? Psicologia, psicanálise e a psiquiatria. Aí começamos a falar também sobre as áreas de atuação de um psicólogo, além do divã, né? Não só o clínico geral, mas agora a gente falando bastante do organizacional, que é algo que está muito em alta hoje em dia, né? Mas eu queria saber agora também um pouquinho sobre a psicologia em âmbito domiciliar. Então, assim, quais seriam, talvez, os casos mais indicados para o psicólogo atender em âmbito domiciliar, os benefícios esperados, né? Pacientes em home care, né? Então, assim, quais seriam, talvez, os principais benefícios e pessoas que possam se beneficiar sobre esse tipo de atendimento? É interessante, difícil, né? É uma pergunta ampla, difícil, porque você se partir do pressuposto que o sujeito, através do seu desejo colocado, da sua falta colocada, num contexto analítico, é ele quem procura a ajuda, você tem um doente em casa que não pode fazer isso. Não pode nem expressar muitas das vezes o seu desejo. Ele está com uma autoestima baixa, né? Talvez um trabalho, né? Bem feito, assim, bem elaborado, bem planejado, seja em cima de uma autoestima, porque é interessante, eu não sei se eu tenho tempo para poder falar sobre, só por um detalhezinho, Pode falar. que é a questão clínica. Né? Vocês fazem clínica, mas a psicanálise tem uma visão em cima da clínica muito interessante. Ela diz o seguinte, o que é fazer clínica? Clínica é observar um sujeito ao leito. Clinos, vem do grego, cliné, cama. Fazer clínica é observar um sujeito na cama. Olha só, tá aí uma coisa que eu não sabia. Sabia? Também não. Novidade. Viu? Muita cultura aqui hoje também. Então, observar esse sujeito, a cama, não é só olhá-lo, evidentemente, é trabalhar uma escuta, porque ali tem um sujeito que clama, tem uma dor, fala da sua alma.
Só Então, nessa observação você já vê a interação dele com o mundo ali, o contexto dele ali. Você já consegue ver muita coisa ali, né? isso. Então, fazer um trabalho domiciliar, acima de tudo, é fazer uma clínica bem feita, e eu acho que nesse sentido, exercitando muito o poder da escuta, isso em linhas gerais, tá? Né? Sem falar na especificidade do caso. Um sujeito mutilado, um sujeito com uma doença terminal ou coisa parecida que impossibilita dele, através do seu desejo, buscar um processo de ajuda. Mas naquele momento ali, a autoestima é um aspecto que eu acho que merece ser visto, merece ser trabalhado, e essa escuta, é através dessa escuta, que é acima de tudo um processo empático que você desenvolve, é você saber o que dói naquela alma, porque as dores são da alma. Mesmo a dor física é uma dor da alma. Eu tive outro caso agora também, recente, eu e meus casos, né? Então, de uma paciente que eu já acompanho há algum tempo e ela desenvolveu agora um episódio, uma crise depressiva, né? Assim, ela agudizou a depressão. E ela não tem muita intimidade com tecnologia, no sentido de vídeo, né? Consulta por vídeo, ela não gosta muito. E ela chegou nessa crise que ela não conseguia levantar-se da cama, né? Bem clássico, não conseguia escovar os dentes, aquela coisa bem acamada mesmo. Mas, assim, fisicamente, vamos dizer, ela não tinha nenhuma condição. Ela conseguia deambular, conseguia tudo, mas era a questão mental mesmo que agudizou. E aí a família me ligou, né, falando como é que estava. E eu achei que naquele momento ali, claro, ela precisa também de uma abordagem talvez medicamentosa, psiquiátrica e tudo, mas essa abordagem da terapia clínica, né, em âmbito domiciliar, ela também, eu indiquei tudo e tal, e fez a diferença também na vida dela, porque ela não estava conseguindo levantar de tamanha a crise que ela estava inserida. Então, eu achei assim, bem interessante. Aí ela começou a fazer o tratamento e em determinado momento, que eu não sei quanto tempo depois, ela conseguiu, né, voltar às atividades habituais dela. E aí depois se reorganizou. Mas eu achei assim, um caso bem interessante para essa atuação, que ajudou demais. Foi essencial. E ela era uma pessoa sozinha em casa ou ela tinha familiar? Sozinha. Ela é uma pessoa já mais de 60 anos, morando sozinha, não é casada, não tem filhos, aí só tem irmãos e, enfim, parentes dessa ordem. E ela teve essa crise. Então, assim, as irmãs é que entraram em contato, né? E aí a gente começou a atuar para tentar melhorá-la. Ninguém queria interná-la, obviamente, né? Você vê que isso que você falou, na questão da pessoa estar em casa, estar sozinha, mas você imagina uma pessoa em outro contexto, com família. Você tem a facilidade desse atendimento em casa também de trabalhar o aspecto familiar, exatamente, que muitas vezes influi também no quadro. Ah, com certeza. Eu acho que ali, todo mundo ali tem o seu papelzinho ali na ajuda ou no prejuízo. Ou no prejuízo. Exatamente. Tava procurando uma palavra bonitinha aqui para poder falar, mas é exatamente isso. Prejuízo, eu gostei. É isso. E assim, você teria um conselho para quem está em casa agora ouvindo a gente, que quer buscar uma ajuda psicológica e não sabe como fazer? Por incrível que pareça, a gente sabe que ainda tem muito estigma em cima da relação. Tem gente, os homens a gente até percebe mais, que eles têm muito mais dificuldade de, ao passar por um problema, de se abrir, porque a gente, pelo menos a mulher, faz papoterapia direto. E é uma coisa que super funciona. Você está muito mal, cheio de problemas, senta ali, conversa com a amiga. E assim, aquela pessoa que está em casa sem coragem de romper essa inércia, mas precisa de ajuda. Um conselho para ela. Conselho. Não tenha medo, né? Procure ajuda. Não, é verdade. O que atrapalha mais são essas questões, são os estigmas, são os preconceitos. Falar para uma pessoa tirar os preconceitos é uma coisa muito difícil. Ele só tira mesmo quando ele quer ir num processo, né? Num processo analítico, possivelmente, onde ele investiga e vê as causas, as origens, e aí sim, por opção própria, ele começa a se amenizar, tornar a vida mais leve sem esses preconceitos, né? Mas aí, acima de tudo, é colocar o desejo na mesa, seja para quem for. É como você falou. Às vezes até a conversa de bar, ela é catalisadora, ela é transformadora.
né? Não Só é? que Tá indo pelo caminho certo, né? Vai dar certo. ela tem um aspecto terapêutico também. Um bom amigo que saiba ouvir. Às vezes você tem um amigo que tem uma excelente escuta. O que faz um procedimento clássico, vocês devem saber, da psicanálise? Qual é a figura clássica? É um falando e um ouvindo. Claro que você tem ali um profissional que sabe a hora de intervir, que sabe no que falar, na hora de fazer o corte. É isso que promove o insight. É isso que promove a mudança, né? Agora, às vezes o amigo do bar não sabe fazer isso. Mas, Às vezes ele só sabe ouvir, né? Se ele só souber ouvir, pelo menos não intervir de maneira errada, tá tudo certo, já é bom já. Seria bom. E para o profissional, para aquela pessoa jovem que está começando a carreira, eu diria para investir em si, né? A psicologia, onde você é o próprio instrumento, não tem como você desviar desse caminho. Um investimento Pessoal. em você próprio, pessoal, onde você possa Tá sempre desenvolvendo suas capacidades. se entender melhor, Uhum. se conhecer melhor, desenvolver seus potenciais, né? Porque no jogo da vida, o que você precisa, no fundo, é de um espelho. O ser humano não vive sozinho. Ele é um ser social. Ele precisa de um espelho. O espelho que o quê? Que o reflita. Você precisa ser refletido. Esse espelho no jogo social das inter-relações é o outro. Então você, estando com o outro, em relação com o outro, você se enxerga e se identifica. É por aí que você começa a se construir. Não dá para você, como profissional ou como pessoa, pensar-se na vida sem estar, de alguma forma, identificado e modulado de uma maneira, vamos dizer assim, sólida. E eu acho que a solidez viria muito por esse autoconhecimento e por esse espelho, sem medo de relação, seja a relação profissional, porque quando você está numa relação com um profissional, você é o outro. É, exatamente isso. Entendeu? Você faz... É diferente de uma relação com o marido, com a mulher, com o namorado ali, é tudo diferente, mas ainda assim é uma relação. O psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, ele é o outro nessa relação. É importante a gente estar em relação com o outro. Ele te espelha todo o tempo e diz para você quem você é. É esse o crescimento. É por isso que às vezes as pessoas se escondem, Não né? querem. Porque elas não querem saber, elas têm medo, né? De se enxergar. Pode ser bem doído, mas é muito importante. Doutor Jorge, gostaria de agradecer. Josh. Oh, meu Deus, acabou o podcast e eu ainda não aprendi, né? Mas muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento, tantos insights, né? Tanto para quem gostaria de se consultar, quanto para o profissional, né? Saber como é que é o caminho, as áreas de atuação. Então, a gente passou aqui por diversas áreas de atuação do psicólogo, né? Junto com a psicanálise ou não, enfim, eu achei que foi muito engrandecedor e muito amplo. Eu sei que a gente poderia passar aqui, a gente precisa, sei lá, no mínimo uns 10 episódios aqui para a gente poder falar tudo que a gente gostaria, mas a gente tem que dividir aí um pouquinho, que a gente não tem esse tempo todo, mas assim, o senhor já está convidado para outras vezes, porque tem assunto para mais de metro aqui para a gente conversar. Tem muito mesmo. Então, obrigada novamente aos nossos ouvintes, muito obrigada. Foi um show aqui hoje de cultura, de informação, de acesso a dados da psicologia, da saúde mental. Espero que vocês tenham curtido muito, a gente super curtiu. Compartilha com quem você acha que precisa assistir esse episódio. Curte, comenta, nos procure. E foi um show de bola. Você quer deixar uma palavra final, Jorge? Não, quero só agradecer a vocês. Obrigado pelas perguntas, né? Foram excelentes para a gente poder conversar sobre vários temas. E agradecer e dizer que estou à disposição, caso vocês queiram. Com certeza, já está convidado. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.